Olá, tudo bem com vocês? No encontro passado a gente falou sobre um pouquinho do Barroco e apresentou alguns artistas. Vocês lembram deles? O Caravaggio, o Velázquez. Bom, no encontro de hoje a gente vai falar ainda sobre o Barroco, mas pensando nos objetos que possuem nas nossas casas. A gente já falou sobre contrastes, né? Sobre o preto, o branco, o claro, o escuro, o agudo e o grave, mas a gente ainda não pensou em uma coisa que está nas pinturas barrocas, uma coisa presente nas pinturas barrocas, que são objetos, coisas que estão representadas, pintadas. Você já parou para pensar que essas coisas podem estar na sua casa, assim como podem estar na minha casa também? Essa obra se chama Mulher Fritando Ovos, de 1618, do Diego Velázquez. Quais são os objetos que você consegue identificar nesta obra? Podemos observar um prato, uma garrafa de vidro, uma panela. Qual som uma garrafa de vidro produz? Você saberia me dizer? Você faz ideia qual som a panela da sua casa faz? Isso é legal de pensar, né? E se a gente saísse para uma caça ao tesouro? E se a gente buscasse coisas que estão nessas pinturas dentro da nossa casa? E aí, vai aceitar o desafio? Eu e o Rafa fomos procurar alguns sons nos objetos sonoros da nossa casa. E olha só o que a gente achou. Existe uma grande variedade sonora na nossa casa. Alguns sons, eles são mais pesados do que os outros. O som do copo, por exemplo, ele é um pouco mais fino do que os demais. Isso, na música, é caracterizado como a altura, ou seja, a propriedade sonora que diferencia um som grosso, no caso, um som grave, e um som fino, um som agudo. Vamos ouvir os pássaros cantando? Eles emitem um som mais agudo. E agora, este outro animal? O leão. O rugido dele é bem grave, não é mesmo? Ao ouvir duas notas no piano, este som é um som mais agudo. E este é um som mais grave. Você conseguiu perceber a diferença entre o grave e o agudo?
A gente vai começar agora o nosso primeiro desafio, que é a partir dos sons que existem na nossa casa. E aí, o que você achou dessa atividade? Foi fácil, difícil? Se você quiser, você pode procurar 2 sons graves e 2 sons agudos que tem aí na sua casa. Você pode gravar e nos enviar. Existem inúmeras possibilidades sonoras onde você mora. Na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro. A gente vai adorar ver esses vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre outro parâmetro sonoro? O timbre é a qualidade do som que nos permite reconhecer a sua origem. Você consegue diferenciar o latido de um cachorro e o miado de um gato? Ou a voz da sua mãe com a voz da sua avó ou tia? Pois é através do timbre que nós conseguimos isso. É através do timbre que você sabe com quem está falando agora, que é o Rafael. E agora é a Camila. É pelo timbre que sabemos, por exemplo, se o som vem de uma flauta, de um piano, de um violino. Podemos entender então o timbre como a cor do som. Agora nós chegamos ao nosso segundo desafio, o desafio do timbre. Esteja muito atenta e atento ao que você escuta. E me responda, qual instrumento produz esse som? Apenas uma resposta é a certa. Nessa aula, nós entendemos um pouco
dois parâmetros do som: a altura, que caracteriza um som grave e um som agudo, e o timbre, que nos permite diferenciar um som do outro. A partir dos objetos sonoros que nós coletamos, nós podemos produzir inúmeros ritmos. Você e seus familiares podem criar várias músicas utilizando os pratos, os copos, os baldes e também as panelas. Nós vamos ficar muito felizes se vocês gravarem esses vídeos e nos enviarem. Agora estamos chegando ao final da nossa aula e o nosso último desafio. É muito importante que você esteja bem atenta e atento a cada detalhe sonoro. Nós vamos colocar um áudio e você vai ter que nos contar de onde vem esse som. Qual cena será que está acontecendo? Será que é uma floresta, uma cidade muito movimentada, uma praia, um parque? Ou quais instrumentos estão tocando? Será que é uma flauta e uma bateria, um piano e um saxofone? Bom, a percepção sonora vai ser muito importante para esse desafio. No nosso próximo encontro, vamos embarcar num experimento juntos e a nossa viagem continua. Até lá!